Saudações! Temos hoje mais um Papo das Artes, um programa de parceria da TV Alba com a Academia de Letras da Bahia, um programa de entrevistas tentando aproximar o nosso público com os artistas baianos ou que moram residentes na Bahia e que têm se projetado nacionalmente e internacionalmente. É importante que o público se identifique com essa poética que é uma das mais criativas aqui nesse Brasil. Hoje nós vamos ter a honra de convidar Márcio Meirelles, o diretor de teatro, entre outras múltiplas atividades. Márcio, há 50 anos, vem atuando como alto profissional de qualidade incontestável e reconhecida. E ele, só na área de teatro, ele é figurinista, cenógrafo, diretor, dramaturgo e me disse agora que foi ator, eu nunca vi ele em cena. Além da sua função como diretor de teatro, Márcio tem exercido funções gerenciais na cultura, na área de cultura. Foi diretor do Teatro Cássio Alves, foi secretário de Cultura, com um trabalho importantíssimo de sistematizar todos os objetivos das políticas culturais da terra e tem atuado como professor. Ele criou a Universidade Livre no Teatro Vila Velha e o que ele fez foi transformar um teatro Vila Velha num centro cultural com uma atividade intensa, diversificada e abrangendo várias linguagens. Márcio. Olá. Como vai? Estou aqui. Nessa exposição linda, nós estamos aqui no Museu de Arte Moderna, no Casarão do União, reformado por Lina Bardi, e reforma é uma das características de Márcio. Ele pega o que está em curso e transforma e recria o que ele vem fazendo com muita competência. Márcio, vamos falar, você como diretor de teatro, como foi que você escolheu essa carreira? Porque você estudou também Belas Artes, se interessou por arquitetura. Eu estudei arquitetura. Arquitetura? É. Eu fazia Belas Artes, eu fazia desde criança, eu desenhava, gostava muito e na adolescência sonhei ser um artista visual, um artista plástico e fiz muitas coisas, fiz uma exposição e tal, mas eu estudei mesmo arquitetura. Eu estudei 1 ano e meio só também, porque não aguentei, não me aguentaram e acabei sendo jubilado. Mas nessa época também, que era uma época difícil, 72 foi quando eu entrei, era uma época complicada para o Brasil, com muita gente desaparecendo, com muita gente sendo morta, torturada. E eu enfim, me anexei ao movimento estudantil através do DCE de arquitetura e, assim, numa luta periférica através da arte, né, através da cultura. Eu desenhava, então desenhava os jornaizinhos, as coisas, criava exposições dentro da própria escola de arquitetura e tal. E aí, um belo dia, iam fazer um espetáculo de teatro para lançar um livro, uma antologia poética, dos estudantes de Direito. Sim. E aí, caí lá no meio do teatro, que já era uma coisa que me encantava, através das artes visuais, né, a questão da performance, a questão das vanguardas do início do século XX, enfim, tinha muita fascinação por essa coisa de instalação,
não só de quadro na parede, mas de uma coisa mais viva, uma coisa que pulsasse e que interagisse com o público. Ou seja, teatro. Pródigo Ou seja, teatro. Teatro. Então caí no teatro e ali fiquei. E aí abandonei as duas coisas, né? Mas não totalmente. Por isso que seus trabalhos, ele é, antes de tudo, um metteur en scène, ou seja, um diretor de cena. Ele tem o que mais me encanta nos espetáculos de Márcio, que ele já me disse que são mais de 100, quantos? 125. Imagine um jovem desse, apesar desta barba branca. Para mim, todo mundo é jovem. Os que mais me encantam, as montagens dele, o que nelas tem é como ele lida com o espaço. Então, vê-se que ele vem de arquitetura, que alguma coisa em arquitetura atraiu ele. É essa organização estética conceitual do espaço. E figurino também. Figurinos de Márcio são um escândalo, porque eles não são só lindos, como eles têm conteúdo, têm significado, eles falam, eles passam uma mensagem independente do texto ou da dança, da coreografia. Então, essa origem dele de belas artes e arquitetura se reflete nas montagens, porque teatro é uma das linguagens que integra outras mais. Márcio, como foi você como ator? Não funcionou? Péssimo. Na verdade, eu queria ser ator, né? Mas nessa origem, nesse grupo que se formou e a gente chegou a fazer 4 projetos, né? Na verdade, a gente só conseguiu apresentar 2, porque 2 foram censurados. Um espetáculo sobre Canudos, enfim, não conseguimos apresentar. Mas a gente fazia tudo, então eram criações coletivas realmente, né? A gente discutia, se falava preto ou negro até exaustão, até todo mundo em consenso escolher qual palavra ia fazer, qual gesto ia fazer. Então foi um grande aprendizado, foi curto, foi 1 ano, 2 anos, 1 ano e pouco, mas foi um grande aprendizado, porque eu trabalhava com todas as ferramentas da linguagem, né? E com todos os elementos da linguagem, coletivamente. E a partir daí eu descobri isso, que o teatro é uma arte coletiva mesmo e que é um ato político sempre. Então, o meu teatro seguiu nesse rumo do coletivo, do ato político. E é isso, assim, o que me fascina e que me fascinou em arquitetura e em teatro e em dramaturgia são estruturas, né, estruturas narrativas. Então a dramaturgia para mim é isso, você vai montar um espetáculo, você tem uma planta baixa, né? Você tem um terreno, na verdade, primeiro tem um terreno, você tem condições econômicas de ter tais ou quais, né, elementos para a construção, e aí você começa a construir aquele edifício, um espetáculo. Tem o programa que tem que se adequar ao espaço. Isso. Né? E aí a obra, né, a peça, o espetáculo é como um edifício que vai servir para alguma coisa, né? Servir para ser habitado pela imaginação, pela reflexão, pela alegria, pela tristeza, pela indignação diante do que está sendo exibido, né, que está sendo mostrado, como um reflexo de quem está vendo, né? Que teatro, na verdade, é isso, né? É o espaço de quem vê, é o lugar de onde se vê. Então, isso é o teatro, é o público, na verdade, o teatro. Nós fazemos a cena, o público faz o teatro. O importante da postura de Márcio, desde novinho, ele contando já como estudante, esse trabalho coletivo, seu compromisso com a democracia dentro do teatro. Ao mesmo tempo, se está no fio da navalha, porque você tem que equilibrar
a legítima autoridade de um diretor que sabe o que quer, mas sabe ouvir e sabe integrar as ideias da equipe. E a função política, democrática do teatro, porque o teatro também pode ser usado de uma forma inversa, se for mal usado. Então, a importância do teatro como uma ferramenta política, democrática, em que a emoção é que leva à transformação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso, você já falou. Na verdade é Não, isso. Como você Eu sei. trabalha isso? É assim, é o que você falou, é muita escuta, né? E ocupar os lugares. E também assim, não ter muito pudor de interferir na criação do outro, porque a sua criação tá tendo interferência o tempo inteiro. Quer dizer, como o ator diz, ele interfere em você. Né? Como o ator se coloca, ele interfere no seu processo criativo de condução daquela narrativa toda. Então, enfim, o tempo inteiro é uma inter-relação, né? E uma criação que é coletiva, mas você pode fazer uma criação coletiva, que é o que a gente fazia lá na universidade, que era uma coisa exaustiva de convencimento e de troca e de até um consenso, ou você tem lugares, então o cenógrafo tem seu lugar, o diretor tem seu lugar, o ator tem seu lugar, e cada um exerce sua autoridade naquele lugar, né? Porque o ator também é autoritário, né? Ele também impõe um jeito de fazer que, por mais que você tente, às vezes você não consegue mudar. Gostei muito disso que você falou. O diretor, ele recebe as interferências, ele absorve e trabalha ela, mas você mesmo provoca que seus colaboradores interfiram e enriquece muito isso. Mas a sua marca é indelével. Não sei se você tem um distanciamento crítico para ver qual a característica principal sua como diretor. Enfim, primeiro uma visão de mundo, né? É o que eu quero falar. E a partir de que mundo é que eu estou falando e de onde eu estou para falar. Ou seja, qual é o meu lugar de fala, né? Que é o que eu escolher. E falar sobre o que me incomoda ou sobre o que me dá prazer e que esse prazer às vezes não é compartilhado por todos pela impossibilidade social, econômica, política, de que esse prazer seja distribuído, né, equanimemente pela população. Então é um pouco falar sobre isso, sobre a alegria e a dor de ser humano, ser um ser social, ser um ser político, estar numa estrutura e lutar para transformar essa estrutura em uma estrutura mais justa, mais, enfim, melhor, né, para mais gente, que não fique só para você, né? O bonito é que você concilia a parte estética com o compromisso sociopolítico-cultural. No próximo bloco, eu vou querer que você fale um pouco sobre o que é teatro, qual é a função do teatro na sociedade. Que você já está falando, mas eu quero insistir muito nisso. Um teatro comprometido e qual a diferença entre teatro e discurso político, por exemplo. Eu vou deixar para o próximo bloco Márcio desenvolver essa ideia. Voltando ao Papo das Artes, hoje entrevistando Márcio Meirelles, diretor de teatro, entre muitas outras coisas.
Eu fiz uma pergunta no primeiro bloco para ele responder agora. Qual a diferença de uma mensagem passada para o público através de teatro e uma mensagem através de um discurso político? Qual seria a diferença, o que ganha cada linguagem? Nenhuma. Ah. Nenhuma diferença. Um espetáculo é um discurso político, né? Usa outra linguagem, usa imagens, poesia, usa o corpo, usa a voz, usa espaço. E um discurso, radicalmente falando de discurso, é uma pessoa falando com o outro, né? Mas um espetáculo é um discurso político, sempre. Ele sempre vai defender uma visão de mundo do coletivo que está produzindo aquela obra, né? Seja, enfim, seja um discurso autoritário, seja um discurso participativo, democrático. Eu diria que o teatro, vou defender aqui um pouco a nossa área, ganha mais em influenciar uma transformação em quem ouve, porque ele toca na emoção. E o discurso político, a depender de quem está discursando, tem essa capacidade de mobilizar emocionalmente. Quando você se envolve com o lado afetivo, você se transforma. E isso que você vem fazendo há anos com os seus espetáculos. Eu queria que você agora dissesse um pouco das múltiplas funções que você vem exercendo em termos públicos, como diretor de teatro, diretor de uma casa de espetáculos, diretor de um centro cultural e secretário de cultura. Qual é a diferença de atuação e compromisso desses? Nenhuma. Ótimo. Assim que eu fui nomeado e empossado secretário de Cultura, eu encontrei Gilberto Gil, que era ministro de Cultura na época, e perguntei exatamente isso para ele. Falei, Gil, como é que é esse negócio, a gente artista agora nesse lugar, como é você, o seu processo de criação e de gestor? Ele falou, é a mesma coisa. Fim de papo. Ponto. Não explicou por quê. Mas realmente é isso, é o que a gente está falando sobre o discurso, né? Você tem uma visão de mundo, você tem um pensamento. Esse pensamento tem que se transformar em ação, né? Para transformar a sociedade, para promover o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. Isso o artista faz e o gestor faz. Né? Você tem uma visão de mundo, tem um pensamento, tem uma estratégia, tem uma ação, tem um processo, tem um elenco, você tem um cenário. Enfim, você tem as mesmas coisas que um encenador tem, ou que um artista visual tem, que tem as tintas, tem as telas, tem as superfícies. Enfim, a humanidade, o ser humano, a sociedade parte disso, parte desse princípio, né, de que há ideias, há visões de mundo e que essas visões de mundo são para uma transformação, né? Umas a gente concorda, a gente adere, a gente luta por, e outras a gente combate, a gente, enfim... Denuncia, chama atenção. Qual é a diferença entre um diretor de uma casa de espetáculo e um diretor de uma equipe, de um grupo como o Avelã Avestruz que você criou, como o Olodum que você criou, O bando. O bando. O Olodum estava criado. Bando de teatro Olodum. Como depois agora os grupos que vêm da Universidade Livre. Uma coisa é dirigir um grupo, outra coisa é dirigir uma casa de espetáculos. Que estratégias, que cadeia produtiva entram num e no outro? Repare, o que eu falei no outro bloco, né, sobre o meu início no teatro, né?
nessa coisa do coletivo e de uma ação política. O teatro como uma arte coletiva e como uma ação política. Também é a mesma coisa, porque, assim, na verdade, eu tenho isso, né? Eu tenho essa visão de mundo, que o mundo é uma coletividade, né? A humanidade, a sociedade é uma coletividade e que tem questões políticas de divisão de poder, de utilização e distribuição de poder, né? Seja o poder econômico, seja o poder político, seja o poder da força, mas sempre é uma questão de distribuição, né? Então, assim, mesmo que eu tenha um elenco de uma pessoa, né, primeiro que seja um monólogo, eu trato como um coletivo, porque não está ali só uma pessoa, né? Você tem um coletivo ao redor, para cenário, figurino, isso, aquilo, ou até para acender a luz da sala e apagar a luz da sala, né? Então, sempre é sobre coletivos e é sobre o que esse coletivo é capaz de fazer para o bem-estar de um coletivo maior, né? Então, tanto faz ser um grupo de teatro, ser um elenco que, como dizia Derbal, tem morte anunciada, né? Acabou o espetáculo, acabou aquele elenco, aquele grupo. Seja um teatro, seja um centro cultural, seja a Universidade Livre, que é um programa de formação. Então, na verdade, esse programa de formação foi criado muito nesse sentido. Porque, assim, como é que eu me formei em teatro? Fazendo e fazendo tudo, né? Afinando luz, já caí de escada, de afinação de luz. Quem não? Fazendo bilheteria, fazendo portaria, fazendo tudo, cartaz, programa e dirigindo também, escrevendo, né? Criando dramaturgias. Então, a Universidade Livre é um pouco isso, é um grupo de pessoas que durante um tempo encontram e manuseiam ferramentas de uma maneira não única, porque tem muitos colaboradores e cada um vem com sua visão de mundo, com seu método de trabalho, com seu processo criativo, e aquele ator, aquela atriz em formação vai escolher como vai usar as ferramentas que ele tem, né? Aí é muito engraçado porque, por exemplo, agora muitos deles foram fazer a oficina com Bia Lessa. Aí eu falo assim, pô, mas ela fala muitas coisas que você fala. Eu falei, claro. Aí Tadashi Endo fala a mesma coisa, Elia Robato fala, Cristina Castro fala a mesma coisa. Porque são visões de mundo e visões de mundo a partir do coletivo, né? A partir Já que você está falando tanto em coletivo, aonde fica o lado seu subjetivo de criatividade, seu encanto pela forma, pela estética, que nunca se desliga do conceitual, que tem esse momento muito próprio do criador, do artista, a sua sensibilidade muito peculiar, própria, sua? Veja, a estética é um conjunto de ferramentas que você usa para determinada coisa ou não, né? Então, depende do que você vai falar, depende do texto, se é Shakespeare, se é Brecht, que quase é a mesma coisa, mas enfim, se é um monólogo, se é isso, aquilo, ou se você tem condições financeiras, econômicas, materiais para realizar determinadas coisas, ou não, você vai usando essas ferramentas para tornar a coisa mais, como é que eu posso dizer, mais envolvente, mas não no sentido de apagar de uma nuvem de fumaça que apaga a realidade para a pessoa entrar num delírio, num êxtase. Não, o êxtase é como das religiões, né? É um processo de descoberta, é um processo ao contrário, de contato cru com uma realidade, com uma verdade que precisa ser e que está ali para brotar, para aflorar. Então a estética é isso, é como você conduz, é como os tambores levam ao êxtase no candomblé, ou como
os mantras levam no êxtase em outras religiões. É estética, é arte, né? É a música, é o som, é o gesto que se repete, né? Os derviches que ficam ali repetindo, repetindo, repetindo. Enfim, é isso. Aí você escolhe as poéticas que você vai precisar para chegar naquele lugar, né? Se é um texto seco sobre a guerra, ou se é um texto como O Sonho da Noite de Verão, que é, né, um sonho erótico numa floresta, numa noite de carnaval, vamos dizer assim. O lado concreto da realidade que você tanto fala, como é que concilia com o lado ritualístico do teatro? E para mim, artes cênicas é um ritual. E você falou rapidamente isso, mas qual a diferença de um teatro mais realista e um teatro mais ritual? Ou se pode-se trabalhar os dois? Eu acho que assim, tem muitos rituais, né? Muitas formas de ritual e muitas formas de indução. Através nos meus 52 anos de teatro, eu passei por muitas fases, por muitas crenças de como levar o ator ou como levar o espectador àquele ponto que você vislumbra e gostaria de levar, né? Então, eu já usei muito processo indutivo, de improvisação e de, enfim, laboratório e tal. Hoje em dia, eu trabalho muito a partir do texto mesmo, da ideia, o que está e como é que se diz isso, como é que se transforma isso, porque assim, o texto tem duas naturezas, tem um texto gráfico e o texto sonoro, né? Então, ou ele é uma coisa gráfica que você lê e, né, e mergulha através da organização gráfica, ou é sonoro e você tem que construir uma sonoridade que equivalha à experiência de alguém que vê o texto, né, que lê o texto gráfico. Então, os atores sempre... Porque é uma escola, né, de interpretação e de atuação ocidental, né, muito a partir da emoção, do sentimento, não dessa emoção que estamos falando antes, mas, né, do sentimento, da memória, de não sei o que e tal. E eu acho que o texto é som, é parte do universo sonoro do espetáculo, que inclui a música, que inclui os ruídos, que inclui os passos, que inclui tudo. Então, como é que se cria ritmos, como é que se cria pulsos, né, e melodias? Na verdade, a gente também, por conta dessa questão do sentimento, cria logo uma melodia e bota uma melodia no texto. E é um erro, porque essa melodia aprisiona. É igual a melodia, essas músicas chiclete, que você fica ali com aquela música na cabeça, aí o ator depois não consegue se libertar daquela melodia que ele próprio criou para facilitar a vida dele, mas que não é de fato a melodia que está ali. Interessante. Né? Então, geralmente é mais importante ou mais lógico partir do básico, que é o pulso, né? Que é o ritmo, que é como o coração. Então, Shakespeare escrevia em pentâmetro iâmbico para os atores poderem decorar mais fácil, porque eles tinham toneladas de versos para decorar. Então, o ritmo, o pulso do pentâmetro iâmbico para eles era fácil. Então, eles gravavam o ritmo e a melodia se insere aí no ritmo. Então, é muito esse trabalho do texto com os atores, do coro também, assim, Você perguntou qual é a minha característica, é tratar com o coro, é lidar com o coro, né? O coro, para mim, é o teatro, porque é o reflexo do público. Vem lá da Grécia. Pois. E de outras formas, né, expressivas e formas cênicas e dramatúrgicas que vêm dos ritos todas, né? Mas é isso, eu acho que
Agora eu parto muito disso, de um pensamento. O que a gente pode falar com isso aqui? Né? O que a gente pode dizer com essa coisa aqui? Então, assim, eu penso muito em Nossa Salomé. Às vezes, e principalmente agora com essa questão de Israel Gaza. de Gaza, né, da Palestina, eu fico pensando muito numa Salomé que viva nesse universo, né? Sei que, enfim, não era exatamente Israel, mas aquele universo de Herodes, Herodias, é completamente essa elite que destrói, né? Que sacrifica né? O iluminado, a verdade, a poesia, enfim, o aviso, né? O mundo vai acabar, se incendiar as florestas, vai ter o que está acontecendo. E aí mata logo, acaba com esse aí, porque param de falar sobre isso. Nós vamos continuar o papo no terceiro bloco, onde Márcio tem tanto para falar, tanto para nos iluminar, que dá pena a gente ter um tempo restrito. Então, encerramos, vamos esperar o terceiro bloco. Voltando ao terceiro bloco de nosso programa Papo das Artes, hoje convidando Márcio Meirelles, diretor de teatro, entre outras coisas, para falarmos sobre suas atividades, seus conceitos. E agora eu queria que ele falasse um pouco sobre o alcance e o sucesso do seu trabalho nesses 50 anos, mais de 50 anos de teatro. Nós temos aqui na Bahia o orgulho de termos grandes artistas, entre eles Márcio Meirelles, e que vem se afirmando nacional e internacionalmente. Eu gostaria um pouco que você falasse sobre esse, formalmente, o sucesso que você vem tendo. Sucesso é uma palavra valise, né? Você abre dentro... De quem, para quem, o quanto. Né? E eu sempre penso que o sucesso significa conseguir suceder, né? O que você faz, né? Conseguir acontecer o que você propõe fazer. É um trabalho duro. Na verdade, assim, eu não... É estranho, mas, enfim... É um trabalho diário, cotidiano. Eu estava falando com você, enquanto eu estava fazendo a exposição, eu estou dirigindo uma outra peça e já estou planejando o próximo projeto e já tem mais 2 projetos na frente, né? Um sobre Nilda Spencer e outro sobre Tom Zé. Uau! E é isso, é um trabalho incessante, né? Mas que, na verdade, não visa... vamos dizer, esse sucesso do reconhecimento, das honrarias, não sei o quê, mas do sucesso do fazer acontecer aquilo, né? Realizar o seu projeto. Que aquilo aconteça e aconteça no público, né? Que alguma coisa aconteça no público. Então, quando eu tenho um retorno, assim, de um pai que leva um filho para ver um ensaio de Cabaré da Raça, para o filho entender sobre racismo e sobre sua própria identidade, isso para mim é o sucesso. Que lindo! Né? Em Londres, uma família inteira de brancos da Escócia foram assistir o Zumbi lá para os filhos, essa família de pessoas brancas, entenderem também a diversidade, as injustiças. Quer dizer, esses depoimentos, para mim, são o sucesso. Né? Evidentemente, quando você trabalha muito e quando você persiste, né? Na verdade, eu acho que
resistência, é persistência. É né? Ficar verdade. ali persistindo em fazer as coisas. Só que precisa com competência. Esse que é A o gente consegue, porque assim, com 125 espetáculos montados, eu aprendi alguma coisa. Inclusive eu tentei de novo ser ator, não ser ator, que eu não queria ser ator, mas experimentar esse lugar do ator. Né? Em palavras de Jó, 36 anos depois que eu tinha subido num palco como ator. E foi uma experiência muito boa para mim, assim, porque eu entendi mais de perto várias coisas sobre ser ator, né? Que é um fascínio para mim. O que é um ator, o que é um bom ator. E assim, eu acho que o ator é aquele que encara o abismo e se joga. Eu não consigo. Eu fico na beira do abismo, olhando o abismo, fascinado, mas não me jogo. E é preciso se jogar para atravessar o público. Você tem que atravessar o abismo para chegar do outro lado. E o ator se expõe, mas ao mesmo tempo ele seduz, né? É uma queda, né, vertiginosa. Eu vejo o abismo, mas eu não vou me jogar. Meu papel é outro, entendeu? O meu papel é preparar esse salto do outro, né? E um ator, né, Ian, sempre me perguntava o que é um bom ator, o que é um bom ator, você fica falando o que é um bom ator. Um bom ator para mim é aquele que sabe fazer perguntas, né? Uma pergunta não precisa de resposta, precisa de outra pergunta para você poder avançar, para você andar. Né? Um bom ator é aquele que, enquanto atua, está perguntando ao público, e aí? Quanto a teatro, eu acho que você pôde mostrar uma brecha desse mistério que é o teatro, da magia que é o teatro. Agora, a gestão cultural, você agora está conseguindo pela segunda vez fazer uma reforma no Teatro Vila Velha. E essa exposição aqui mostra tudo que o Vila Velha tem sido para a cidade, a importância. Começou de uma ruptura que eu lamentei muito, que houve há séculos atrás, quando alguns professores e alunos romperam com a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, no caso Martim Gonçalves, que era o diretor. Eu lamentei tanto, mas não fosse isso, não teria surgido o Vila Velha, que se tornou um centro cultural tão importante. Queria que se falasse um pouco do projeto do novo Vila Velha que vem aí e que agora você denominou como Teatro do Brasil. Não, é isso, porque assim, a importância do Teatro Vila Velha ela é importante para o país, não é só para Salvador, né? É claro que um equipamento cultural é necessário a uma cidade, mas ele pode ter uma interferência no país. Então, assim, eu fico um pouco cansado de dizer, é o ator baiano, a gente não fala o ator carioca, a gente não fala o ator paulista. Né? Então, sempre aquela coisa assim que o São Paulo e Rio é o Brasil e nós outros somos cada um de nossos territórios e fiquem aí. Não ficamos aqui, porque do Teatro Vila Velha surgiu a Tropicália, surgiram Caetano, Gil, Bethânia, Gal, surgiram os Novos Baianos, surgiu o Alton Bastos, surgiu o Lázaro Ramos, que pessoas, artistas, atores sociais e políticos que mudaram a linguagem, que interferiram nas linguagens que eles se propuseram a exercitar, né? A música, o pensamento, a estética, a poética de um país. Então, o Teatro Vila Velha é esse lugar que permite que as pessoas experimentem, errem, fracassem e façam sucesso. Né? Então, essa exposição é um pouco isso, assim, a gente contextualiza a criação e a permanência do Teatro Vila Velha nesses 60 anos no Brasil. Então, a exposição começa na descoberta do petróleo da Bahia, porque isso gerou
uma efervescência econômica, um crescimento econômico, cultural, político, uma classe média com poder de aquisição, que né, os funcionários da Petrobras eram elite, né, era uma classe média muito bem remunerada. E tudo isso exigia uma outra cidade, com as avenidas e vales, com Anísio Teixeira pensando na educação, enfim, com o Edgar Santos pensando nas escolas de arte, que era preciso profissionalizar. E as escolas de arte vieram para dar suporte a um movimento que já existia, que também a gente mostra na exposição, que é o movimento teatro amador. Aqui em Salvador era muito forte, muitos grupos familiares que faziam teatro da melhor qualidade. E muitos desses atores dos grupos amadores é que foram os alunos da escola de teatro, como Petrovitch, Equio Reis. Essa pesquisa precisa ser feita sobre esse momento do teatro amador na Bahia, né, dos anos 40, 50. E aí vai, né? Tudo é uma pena, né? Aí em 61 eles começam a pensar num teatro, num espaço, num prédio, né? E em 61 o Brasil começa a se preparar para um golpe que ocorreu em 64, né? Com a tentativa de impedir Jango de assumir a presidência na vacância de Jânio Quadros. Isso foi em 61, exatamente quando eles conseguem o terreno do governo e o investimento da prefeitura para construir o teatro, que é inaugurado em 64, 4 meses depois do golpe, né? E em 68, por ali, finais de 68, a Sociedade de Teatros Novos, o grupo, né, que criou o teatro, se dispersa Brasil afora, cada um em sua carreira pessoal, e João Augusto fica sozinho no teatro, e uma parede do teatro cai logo depois, em 71. E aí o Teatro Livre entra e há uma repolitização do Teatro Vila Velha nos anos 70 até 79, quando cai o AI-5 e João Augusto morre. E aí passa um período de 80 a 94. Terrível. Terrível para o país e para a cidade. A cidade se deslocou do centro, né, antigo para o centro administrativo, para o Iguatemi. O Palácio do Governo, que estava ali, que era uma força para o Teatro Vila Velha, desativou, foi para o governo, para o Palácio de Ondina. E outros teatros começaram a surgir ao redor, né? O Aquibê, o Iquiba, e teatros novos, bem equipados. Então o Teatro Vila Velha sofreu muito. Aí no meio do sofrimento eles ainda entregam o teatro para a Fundação Cultural, que foi um desastre. É um teatro independente, não pode estar na mão do governo. A força do Vila Velha é exatamente a independência. Essa independência. E a Fundação Cultural afundou o teatro em dívidas, em um desastre. E aí Capinã, quando foi secretário, recompôs, né? Pagou o que o governo devia ao teatro, e Petrô pôde sustentar o teatro um pouco mais até a nossa chegada, quando Paulo Gaudenzi entendeu que o teatro avançaria, né? Então, que a gente ia fazer. E aí ele falou literalmente para mim: meu pai me ensinou a não deixar cavalo selado passar. Então, era um cavalo selado, era só montar e ir junto. Márcio, você teve um papel importantíssimo. A gente está próximo de terminar esse bloco. Eu queria voltar para o seu lado pessoal. Você foi casado com Maria Eugênia, uma grande atriz. Hoje é casado com Cristina Castro, uma coreógrafa de mão cheia, que eu sou fã absoluta. Tem um filho músico, outro cientista. Queria que você falasse um pouco dessas suas relações pessoais, afetivas, como isso vem contribuindo para seu trabalho. A gente é um todo, né? Uma coisa só, né? Assim, eu tive
Eu tive sorte, né, de ter pessoas muito boas, muito grandes, né? Cristina é gigante e a gente vive e convive com essa uma eterna questão da sociedade patriarcal, machista que a gente vive, também de ocultamento, né, de sombreamento. Então, às vezes, é muito difícil para mim e para ela a sombra que existe, né? Mas, enfim, ela nem gosta que eu fale disso. Mas é uma questão que não é nossa, não é pessoal. É uma questão dessa sociedade que a gente vive. Estrutural, do apagamento do trabalho e do esforço e da inteligência e da capacidade da mulher de mover o mundo, né? Na verdade, a origem do mundo é a mulher. A gente, enfim, a gente é ferramenta, né? Mas quem move mesmo, quem tem energia, quem tem força de modificar as coisas, são as mulheres. Meus filhos é isso, né? Às vezes a gente consegue trabalhar junto, às vezes eu chamo outros músicos para trabalhar, porque João tem muitos projetos, né? Ele toca no Baiana System e tem muitos projetos autorais. Enfim, Pedro é cientista, é professor da universidade, mas é um pesquisador, né, da área de micro-organismos do mar, né, enfim. E Camila, que é filha de Cristina, também é uma pensadora incrível sobre o mestrado e o doutorado, e o objeto de pesquisa dela tem sido as relações internacionais, principalmente do Brasil com a África, né, com os países africanos. E enfim, também uma gigante, aquela menina pequenininha, né, linda e uma gigante de pensamento e de esforço e de trabalho, né, diário ali, de botar o dedo na ferida. Lindo. Então são pessoas que me ensinam o tempo todo, né? Pois é, eu quero agradecer demais essa entrevista que Márcio nos deu, porque mostra não só a sua competência como profissional de teatro altamente qualificado, como um ser humano preocupado com o outro, preocupado com o coletivo, um homem comprometido politicamente, culturalmente, socialmente e um marido e pai maravilhoso. Agradeço muito a sua presença. Obrigado. Até o próximo Papo das Artes.